Olá, sejam bem-vindos a mais um circuito de filmes para vocês. Eu sou Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico. Venho trazer esse quadro que fala sobre filmes e trazendo o olhar da psicologia para que vocês possam entender um pouco mais, em algo que é lúdico, que as pessoas gostam de assistir. E nada melhor do que a gente aprender fazendo o que a gente gosta. Eu já convido você a compartilhar essa live para mais pessoas. Compartilhe, amigos, parentes. E falar realmente de psicologia é trazer o autoconhecimento e passos, ferramentas para que você aplique na sua vida. Hábitos transformam a nossa vida. Mentalidade transforma a nossa vida. Ação transforma a nossa vida. Eu venho nessa noite trazer um filme que é O Preço da Liberdade. Falcão Rafael, seja bem-vindo. O preço da liberdade, tudo tem um preço, O que eu aprendo logo de início? Tudo tem um preço. Então, se tudo tem um preço, tudo tem uma consequência se a gente escolher algo em detrimento de outro. E como é que surgiu o circuito de filmes? Lá em outubro ou novembro de 2020, junto com a Cris Henriques, durante a pandemia, a gente criou esse quadro, A Cris é jornalista, é empresária, muitas formações. E como uma forma de agregar valores para vocês, a gente começou e desde então esse quadro existe e muitos aprendizados se tem. O filme é um dos elementos do processo de coaching para que a gente possa mudar. Existe uma coisa chamada processo do sentido, o sentimento. Livros eles vão mudar nosso pensamento. E tem os rotineiros que vão mudar o nosso comportamento, o dia a dia, Então, o filme de hoje é O Preço da Liberdade. Fala de uma história de um rapaz onde ele fica viúvo e a custódia da filha, ele não consegue sustentar ou ter uma base para poder manter a filha. Ele não se mantém em emprego nenhum. E aí ele acaba perdendo a custódia da filha e fica, se eu não me engano, com a sogra ou com a mãe dele. E aí, dentro de um desses trabalhos que ele aceita, ele vai carregar, grande Wagner, seja bem-vindo. Então ele vai carregar, só que ele não sabe a princípio o que ele está carregando. E aí, em um determinado momento da estrada, ele consegue ver o que está dentro do caminhão. E aí ele começa a repensar o comportamento, aquele trabalho, e ele acaba conhecendo as meninas que estão ali naquele caminhão. A partir daí, tudo muda, porque a partir disso ele começa a repensar os comportamentos dele como pessoa, como uma figura de pai. As meninas que estavam ali no caminhão também deixaram o pai delas, e a partir dessa reflexão o filme ele vai decorrendo ali. E quando a gente pensa em nossas atitudes, tem coisas que são boas atitudes, tem outras que são ruins. E dentro do que o personagem estava vivenciando, ele repensou. Então, quantos momentos da nossa vida a gente está nessa encruzilhada, no sentido de o que é certo fazer, só que a gente também tem a necessidade. A gente tem algumas coisas para se cumprir. Então, esse filme, como o filme fala, O Preço da Liberdade. O que eu aprendo logo de início com esse filme? Que tudo tem um preço. Se eu for trazer para a linguagem do coach, tudo tem ganhos e perdas nas suas decisões.
Então, quando a gente começa a entender que tudo tem ganhos e perdas, ou seja, quando a gente escolhe, um exemplo, casar, a gente está abrindo mão da vida de solteiro, um exemplo. Ou quando você escolhe ser dentista, você está abrindo mão das outras profissões que você poderia ser naquele momento para se dedicar ali. Claro que tem gente que tem outras profissões também ao mesmo tempo. Mas entenda que no momento que você está estudando, está trabalhando ali, você foca naquilo. Então existe essa... Quando eu escolho estar em uma cidade, eu abro mão de estar em outra cidade. Então sempre tem essa questão, tem um preço. E no filme ele vai trazendo, né, esse preço. Tem um determinado momento do filme que o personagem principal, que ele é o que leva a carga, né, o caminhão, ele se depara com uma missão. Qual é a missão? O filme ele vai denunciar a parte do trabalho em relação à prostituição sexual, aonde existe pessoas que pegam meninas para poder se prostituir. Então, o filme denuncia esse processo, esse trabalho. E esse personagem principal, ele por necessidade, ele também não sabia o que estava na carga, ele faz o trabalho. Quando descobre, ele começa a refletir do que é certo e o que é errado se fazer. E quando ele também é pai, né, de uma menina, não sei se mais ou menos uns 5 anos, ele fica em dúvida, né, se ele permanecia no local para poder averiguar mais esse trabalho escravo sexual, ou se ele voltava para dar atenção à filha dele. No caso dessa questão da escravidão, né, sexual, desse acontecimento aí, seria algo maior, onde ele estaria, de uma certa forma, protegendo e ajudando a essas meninas a voltarem para a família delas, enfim, esse trabalho não continuar. E pensando em algo micro, em relação a micro, esse rapaz, ele tinha essa preocupação também com a filha dele. Então nesse filme ele começa a mostrar que tudo tem um preço. Aí tem um momento do filme que o chefão, né, pega uma dessas meninas, as meninas são irmãs, aonde ele fala assim: se você não dormir comigo, eu vou pegar a sua irmã e ela vai fazer isso por você. E aí ela, em troca disso, né, deixar a irmã quieta, a irmã aceita estar dormindo com ele. Então esse filme ele vai trazendo sempre essa temática do preço, que tudo tem um preço. Tem um momento que o rapaz, o personagem principal, ele volta, e como uma forma de ter um tempo com essa menina, ele paga por isso, por esse tempo. Então, se a gente for trazer para o nosso dia a dia, o nosso tempo também tem um preço. Então, hoje na sua profissão, quanto vale o seu tempo? A gente pode pensar isso também. Qual o valor do seu tempo hora trabalhada? Porque se a gente for parar para pensar nisso, literalmente, nós temos um preço. E aí abre um outro aprendizado. Existe uma diferença entre preço e valor. O valor ele não é mensurado pela questão do preço. Preço é algo mais palpável e concreto. Valor ele tem muito mais a ver com os benefícios daquilo.
Então, se a gente voltar para o filme, tem a questão, o que era de maior valor naquela situação era o personagem principal ajudar aquelas meninas. E poder de fato, né, ele tem uma missão muito maior ali, de poder ajudar outras meninas também. Então, e vai ter momentos que questões minha eu vou deixar um pouco de lado em pró de algo maior. Então possa ser que em alguns momentos esse é o preço, pelo menos por um tempo ou temporariamente ali. E quem tiver dúvida pode perguntar, tá? É um filme, né? É um filme de 2016, é um drama, um romance, é um filme de mais ou menos 1 hora e 37 minutos. Se você não assistiu esse filme, você pode procurar no YouTube, né? O Preço da Liberdade. Ele tem em alguns momentos, tem um pouco uma pegada gospel, mas assim, né, eu costumo dizer que a gente precisa, se você não é dessa linha, que a gente precisa abstrair, né? Tem coisas que a gente não tem uma ligação, né? Seja uma religião, uma coisa, mas a gente precisa abstrair aquele conhecimento. Então a gente precisa estar bem aberto a nossa mente e até para poder lidar com as diferenças, se assim for o seu caso. Porque eu já vi situações que pessoas, nesse caso, né, um filme é gospel, eu não vou assistir não porque é nessa linha. Não, a gente tem que aprender a abstrair o que realmente é bom, o que é de positivo de cada situação, de cada pessoa, de cada livro, enfim. Você precisa ter essa mentalidade de abstrair o que é bom. Então o filme, e aí ao decorrer do filme, esse personagem principal, ele se apresenta de forma diferente lá do que lá no início. Então a gente vê uma evolução em relação ao caráter, a forma de lidar, a atitude, a preocupação desse personagem principal. É como se ele estivesse se preparando para realmente retomar e assumir o papel de pai, que lá atrás, por algumas questões, ele não conseguiu assumir esse papel. Então, experiências ali, de fato, transformaram esse homem. E esse filme é baseado em uma história real. Então, se você realmente gosta de filme também com essa pegada assim, um filme que realmente aconteceu, tá? E aí fica aberto para vocês, né, perguntarem, colocar alguma coisa. Eu sempre gosto muito de trazer filmes, porque o filme é algo que as pessoas gostam, né? Então é muito melhor, a partir desse momento você não vai enxergar o filme da mesma forma. Geralmente, se você assiste um filme, algo te incomoda no filme, é porque algo em você daquilo mexe com você. E aí possa ser que você precise trabalhar isso, né? Porque geralmente a gente projeta isso no filme, né? Tem coisa que a gente sofre também, a gente está assistindo o filme, a gente sofre. É porque aquilo de alguma forma mexe comigo, né? O inconsciente, enfim, né? Dependendo da abordagem, é algo que vai de fato falar sobre mim também. Esse foi o filme de hoje, né? Espero que o maior aprendizado de hoje é: tudo tem um preço. A sua profissão tem um preço. Escolhas que você faz na sua vida tem um preço. Tem ganhos e perdas. O preço da liberdade deles foi um tempo desse personagem principal preso. O preço dessas meninas da liberdade talvez foi viver longe dos pais ou do pai. Então tudo tem um preço.
Então esse foi o aprendizado maior desse filme. Espero que de fato tenha feito sentido para você de alguma forma. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, deixe seus comentários e compartilhe, né, se inscreva. Toda quarta-feira eu trago esse circuito de filmes. Dia de quinta-feira eu estou trazendo uma série sobre o orgulho, que é o Raiz do Todo Mal. Hoje, aqui, depois dessa live, umas 20h30, tem um encontro sobre inteligência emocional. Caso você queira participar, o link da comunidade está aqui no Instagram, e que você possa cada vez mais acompanhar o nosso conteúdo. Segunda-feira eu falo sobre ansiedade e depressão aqui mesmo no Instagram. Esse é um resultado dos meus atendimentos na clínica sobre ansiedade e depressão. E tem o YouTube, se você não é inscrito, o link também está aqui. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau.